família ali, né, do nosso trabalho, está aqui também. Glória a Deus. Todos que nós convidamos que está aqui. E que é para estar aqui aquelas que realmente ela vai estar. Aleluia. Assim, o Senhor faz nessa tarde, nós vamos convidar a serva do Senhor. Maravilhoso Deus eterno, Pai. Pai querido, aqui está tua filha, Pai. Espírito Santo amado, é o Senhor que dá sabedoria, é o Senhor que dá entendimento, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, com nossos ouvidos abertos, Senhor, para ouvir. Nosso coração, Senhor, com gratidão, Pai, nesta tarde. Pai, que ela diminua e que o Senhor cresça. Venha abençoar ela, a família dela, a casa dela, tudo que leva o nome dela. Nesta tarde, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha realizar. Jesus, abençoe a tua filha. Dá vitória a ela e usa nas tuas mãos com poder e autoridade. Assim eu louvo ao Senhor e agradeço. Em nome de Jesus, para a sua glória. Amém. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia. Amém. A gente tem que erguer um pouquinho mais. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Graça e paz, querida. Amém. Uma boa tarde a todas. Hoje é um momento muito especial, um momento só para mulheres. Deus maravilhoso, aleluia. E queria dizer que vocês são lindas, princesas do Senhor. E vocês escolheram uma boa parte de tirar um tempo para cuidar da sua alma, de tirar um tempo para poder estar em união com outras irmãs, que é muito importante. Eu me chamo Bruna Oliveira, eu sou estudante de psicanálise, na verdade eu estou finalizando, estou na parte dos estágios, então já estou atendendo, com a glória de Deus, atendo pessoas do país inteiro, né? E queria dar essa palestra hoje para vocês, né? Queria deixar primeiramente aqui uma palavra. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Diferente aqui. Aleluia, Deus. Deus é Vou deixar fiel. uma palavra que está em 3 João 1. Deus maravilhoso, aleluia. Tá bom, pode ser, né? Aí até chegar o salgadinho. Tá bom. Também serve a torradeira, tá bom, torradeira, não precisa da mesa do bom. Tá bom. Deus tremendo, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Segunda epístola de João. Terceira epístola de João, desculpa. Versículo 1, 2. Diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Queria que você repetisse comigo. Assim como vai bem, Assim como vai em bem todas as coisas, em todas as que coisas, tenha saúde, tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. assim como bem vai tua alma. Pergunte para a tua irmã do lado: como está a sua alma? Como está sua alma? A minha está tranquila. Ela sorriu. Amada, nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito, e a nossa
né? E acontece que muitos de nós, às vezes, estamos com a nossa alma ferida. Com tantas coisas que nos acontecem, que acaba ferindo a nossa alma. Vocês já conheceram alguém, ou até vocês mesmos, já conheceram alguém que sente dor de cabeça, dor no corpo, sente aquele peso, só vai no médico e não tem nada. Faz aquela bateria de exame, o médico fala que não tem nada. E talvez pode ser a alma gritando por socorro. Eu atendo uma cliente e ela chegou para mim, ela há mais de 10 anos, ela tinha algumas dores, algumas enfermidades, e todo ano ela ia no médico fazer aquela bateria e nunca dava nada. E ela falou assim, olha, eu ia fazer uma ressonância, mas a médica falou para mim que ou você vai procurar uma ajuda para tratar o seu emocional, ou você vai morrer. Hoje ela está comigo, né, fazendo o acompanhamento, já tem muita melhora, a glória de Deus. Mas muitas vezes acontece isso com a gente. Acontece algumas dores, às vezes nós sentimos aquele peso, aquele cansaço extremo, parece que a gente acorda, dorme, acorda e está com aquele cansaço ainda, né? E às vezes pode ser de alguns pesos que você vem carregando, que nós venhamos carregando ao longo da nossa vida. Em Isaías 43:18, ele vai falar para que nós esqueçamos o que se foi. Mas, queridos, às vezes, como que a gente vai esquecer, né? A palavra ela fala isso e é uma palavra poderosa para nós, mas às vezes há algumas coisas que acontecem na nossa vida, alguns traumas que acontecem que a gente não consegue deixar o passado. E isso daí vai virando sintomas, muitas coisas acontecem na nossa infância, dores que a gente vem carregando, e o nosso corpo começa a sentir. Eu queria contar um pouquinho da minha história, um pouquinho porque eu estou aqui também faz parte disso, mas eu vim de um lar totalmente disfuncional, e minha mãe era alcoólatra, meu pai também, meu pai agredia muito minha mãe, e traía também muito minha mãe. Um dia ele foi embora de casa com a cunhada da minha mãe, que em torno de 6, 7 anos ali, e ele acabou pegando a nossa guarda, né? Pouquinho antes de morar com ele, eu fui morar num abrigo feminino, numa casa transitória, na verdade. E ali aconteceu algo muito terrível comigo, porque rasparam a minha cabeça. Eu fui morar com meu pai, mas comecei a sofrer muitos bullying. Comecei a sofrer ali muitas dores, né? Já tinha as dores que eu passava com os meus pais, com os conflitos, as brigas. E daí aconteceu mais isso, algo que atrapalhou minha autoestima ao longo da minha vida. E depois a gente veio morar para a cidade, meu pai, minha madrasta, e aos 7 anos de idade a gente sofreu um abuso pelo tio do meu pai. Eu nunca contei para ninguém, né? Não tinha para quem contar. Daí passou-se um tempo, eu vivia fugindo de casa, porque a gente ia para a casa da mãe, a mãe alcoólatra, às vezes até caindo, ia para a casa do pai, apanhava muito da minha madrasta, tinha que fazer o trabalho o dia inteiro. Não tive uma infância mesmo, verdadeira. E apanhava muito, então eu fugia muito de casa. Então eu com 8 anos, 9 anos de idade, eu fugia, ficava para a rua, dormia em casa abandonada, dormia em praça, sabe, correndo todo tipo de risco. Então a gente ia para a casa da mãe, ficava um pouco na casa da avó, ficava um pouco na casa da tia ali, ó. Ai, né, tia? Quantas vezes ela nos acolheu, né? Cuidou de nós. Estou muito grata pela vida da senhora. E a gente vivia fugindo, até que um tempo minha mãe casou de novo, e a gente fiquei nessas fugas, eu fui morar com ela. E quando eu tinha 12 anos, eu fui uma criança muito carente, porque eu queria atenção, não tinha, apanhava muito do meu pai, minha madrasta, todo mundo. E eu ia brincar na casa de uma vizinha da minha mãe, que tinha um bebezinho. Eu gostava muito de criança, muito de bebê. E eu ia brincar lá e eu não sabia que essa mulher era uma capuchinha. E essa mulher, ela veio me vender para um senhor com 12 anos de idade, né? Foi meu segundo abuso. E
dali também não contei para ninguém, não tinha para quem contar. Não ia contar para o pai, que já batia sem fazer nada, para a mãe, que estava ali com vários problemas emocionais, no alcoolismo, não tinha para quem contar. E aquilo ali eu fui carregando dentro de mim. Fiquei um tempo com a minha mãe, que por conta das fugas, a gente não ia na escola. Então, quando eu estava com 13 anos, me levaram para uma casa de abrigo, onde eu fiquei dos 13 aos 15 anos. Passando um tempinho, minha mãe veio a falecer com o alcoolismo, então de 30 anos, minha mãe tinha 13. Filmar, que eu vou servir água. E foi uma revolta muito grande. Hoje vai servir água. Foi muita Pra revolta, ela vir aqui eu filmar. fugir Eu vou desse subir, abrigo. peraí. Criou muitas dores mesmo, eu estava no limite, comecei a brigar, comecei a fazer tudo quanto é tipo de coisa. E com 15 anos, meu pai pareceu ter mudado. Eu voltei para casa do meu pai, na esperança que ele tinha mudado, que ele ia cuidar de mim. E veio novamente as agressões. A gente ia na igreja, ele ia para o bar, né, eu ia com a minha madrasta para a igreja, com os irmãos. Ele vinha de madrugada, acordava todo mundo, fazia a gente ajoelhar, pedir perdão para ele. Pegava a faca, ameaçava. Eu lembro que uma vez ele colocou assim na minha perna, quase picou essa faca na minha coxa. E passando ali um tempo, eu vim conhecer o pai da minha filha, é uma filha de 18 anos, uma moça, uma de 18 e um de 7 aninhos. E conheci ele, Aleluia. E vim fugir de casa, como sempre, né? O mecanismo de defesa que eu tinha era a fuga. Não sabia enfrentar o problema, foi como eu descobri, o caminho que eu descobri era a fuga. Aleluia. E fugir de casa foi muito difícil. Não queria entrar naquele relacionamento, mas eu não tinha pra onde ir. Eu não tinha mais mãe, não tinha mais ninguém. E fiquei nesse relacionamento, mas também passei por traições, né? Aleluia. E ali já com a minha cabeça toda virada, toda bagunçada, eu quis me separar, mas ele não aceitava. Então eu passei também a me relacionar com outros homens fora do casamento, porque ele não aceitava a separação. Eu acabei me relacionando com outros homens também, inclusive com outros homens casados. Daí eu fui para bebida, eu fui para droga, eu fui para maconha, eu fui lá para cocaína, comecei a sair, virei mesmo a cabeça. Mas tudo aquilo que eu tinha passado voltou tudo de uma vez só, sabe? Aquela revolta. E assim foi indo, aqueles relacionamentos, e entrei numa depressão muito profunda. E foi aí que eu cheguei ao ponto de ter desejos suicidas. De querer tirar minha própria vida, porque eu já não estava aguentando mais aquilo. E depois de um tempo, de alguns anos, mantive naquele relacionamento, mas realmente não tinha condição, eu também me sentia muito mal pelo que eu fazia também. Então eu novamente fugi de casa. Um dia ele estava trabalhando, catei todas as coisas e fugi. Fugi de casa. E só que também com todo o desamparo, passei muita humilhação, fiquei sem nada praticamente. E fui entrando em relacionamentos. Estava num relacionamento, entrava em outro, relacionamentos abusivos. Sofria muitas traições. Em um desses relacionamentos, tive alguns parceiros que eram traficantes também. Um deles quase me matou, de tanto me bater, me batia muito. Isso tudo com 20 e poucos anos. Passei por tudo isso. E conheci o pai do meu filho, do Lucas, que hoje está com 7 aninhos, né? Meu menino lindo. E Aleluia a Deus. Agora minha vida vai mudar. Se alguém vai cuidar de mim, e era uma pura ilusão. Ele também tinha alguns traços, né, narcisistas, os 2 maridos. E eu muito dependente, aquela dependência emocional, sem pai, sem mãe, aquela ânsia de achar alguém que ia cuidar de mim. Acabei entrando naquele relacionamento, fiquei 8 anos com ele. Porém, para minha surpresa também, depois, quando eu engravidei do meu filho, ele passou a me trair, me tratar muito mal. Ele sempre quis ter um filho. E ele começou a me tratar muito mal, começou a esconder o celular, começou a me trair. E depois, quando meu filho tinha 1 aninho, eu descobri algumas traições, né? E, na verdade, hoje ele casou com a moça que era amante, porque a gente se separou. E era muito difícil para mim. Muitas
dores, comecei a ter crise de ansiedade muito forte. E até que saí do trabalho que eu estava, trabalhava numa fábrica, tive que sair. E mesmo com a traição, eu ainda continuava naquele relacionamento. Eu achava que não podia separar, eu achava que ia mudar, eu achava que alguma coisa ia acontecer. E ali só, cada vez ferindo mais, me ferindo mais, cada vez abrindo mais feridas. Aleluia. Dentro de mim. Eu lembro que quando eu cheguei na maternidade, o Lucas tinha dois dias que ele tinha nascido, a gente chegou da maternidade. Ele era muito ciumento, era muito mesmo, de ficar ali segurando, ele me pedia até de estar junto com meus próprios familiares, não podia abraçar meus irmãos. E quando o Lucas nasceu, com 2 dias, cheguei na porta de casa, a gente chegou de carro, e eu lembro que ele falou assim, agora eu não tenho mais ciúme de você. Eu falei, por quê? Porque agora ninguém vai te querer com 2 filhos. Aleluia. Foi o que eu ouvi, recém-parido do meu filho. E depois de um tempo, um amigo, descobri que ele tinha uma outra pessoa. Mas ele sempre falava que ia mudar, não mudava, e a pessoa me procurava. Até que chegou um momento que eu falei, Senhor, não aguento mais, eu já ia na igreja, porém eu não conhecia Deus verdadeiramente, né? É muito difícil, às vezes a gente tem a dificuldade, quando a gente não tem um pai que cuidou, a gente tem dificuldade de olhar Deus como um pai. Aleluia. Quando a gente tem um pai que a gente não foi suprida por um pai, nós temos a dificuldade de entender que Deus pode suprir a gente. Aleluia. Que Deus pode suprir, que Deus pode nos dar, que Deus pode cuidar da gente. Aleluia. E daí ali eu orei a Deus, falei, Senhor, não aguento mais. Eu já estava assim, dilacerada, eu não estava aguentando. E daí eu tomei a decisão de me separar, ele foi embora de casa, na verdade, ficou 40 dias fora e eu não aceitei ele mais. Daí passou-se um tempo na igreja, comecei em uma outra igreja, conheci meu esposo, nós estamos casados agora, vai fazer 3 anos. Aleluia. Cantor, compositor. Aleluia a Deus. Vocal, faz a obra de Deus. Glória a Deus. E conheci ele, meu marido ainda quis voltar várias vezes, né? Mas graças a Deus, Deus não deixou que eu viesse me acovardar e voltar. E logo passando um tempo, eu fui perdendo todas as coisas que eu tinha. Tanto ele quanto a família dele fizeram algumas coisas. Obrigada, querido. Tanto ele quanto a família dele tiraram as coisas que eu tinha. Ele tinha comprado um monte de coisa no meu nome, tudo financiado. Eu não consegui pagar tudo aquilo ali. Acabei perdendo carro, perdi terreno, perdi tudo. Aleluia. Né? Com um luto, assim. Porque o luto ele não é só de pessoas. Ele é um luto, ele pode ser de outras partes também. E daí eu me vi novamente no fundo do poço. Me vi numa cama em depressão. Eu não queria mais viver, eu olhava para meus filhos, eu não sentia mais nada, não sentia o amor mais. Senti que para mim é como se estivesse lá no fundinho do poço. Aleluia, Como se eu Jesus. nunca fosse sair dali mais. E meu marido, a gente namorava, ele sempre estava lá, sempre me ajudando, sempre me aconselhando, não desistiu de mim. Eu louvo muito a Deus pela vida dele, que não desistiu de mim nesse momento. Né? Às vezes a gente fala da depressão, acha que é uma coisa assim que a pessoa quer, acha que não é nada. Não, gente. Uma pessoa com depressão ela precisa de muito apoio, muita ajuda, muito amor, muita oração, muito cuidado. E ele cuidou de mim ali, me levava para a igreja, eu ia arrastando, mas ia. E só que teve algo muito incrível na minha vida. Nesse momento de dor, eu conheci a Deus verdadeiramente. Aleluia a Deus. Conheci um Deus verdadeiro. Onde realmente eu ia na igreja, mas não conhecia esse Deus. E eu passei a conhecer esse Deus. Foi incrível. Porém, algumas coisas, mesmo já tendo recebido o Espírito Santo, mesmo estando ali, mas tinha coisas que eu não conseguia entender de mim mesma. Eu era muito nervosa, muito irritada, brigava com meus filhos, brigava, rejeitava meu esposo. Eu não estava acostumada a ser bem tratada. Estava tão acostumada a ter tantos relacionamentos ruins que o povo
Aleluia, Jesus. E daí a gente foi indo, hoje, graças a Deus, a gente faz a obra de Deus. Eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas, aconselhar, eu vendia semi-joias, sempre vendi um monte de coisa. E eu ia na casa das pessoas, as pessoas falavam assim, vem aqui em casa, trazer semi-joia e tudo mais. Eu chegava a ficar 2, 3 horas conversando com a pessoa, e a pessoa pedia conselho, eu nem sabia muito, aconselhava ali as pessoas, né, as mulheres. E eu gostava muito disso, muito de aconselhar. Aleluia. Eu tinha muito forte isso dentro de mim, de ajudar as pessoas. De querer aconselhar. Até que um dia, Deus usou pessoas para falar que eu ia cuidar de mulheres, que Deus ia me usar nessa parte. Aleluia. E passando um tempo, eu conheci a psicanálise, que é a psicanálise com base cristãs, da doutora pastora Angela Cirino. Aleluia. E eu naquela, né? Eu vou entrar no curso, eu não queria no começo, falei, não, Deus não tem condição. E Deus falando, Deus usando pessoas, Deus falando. Até que eu falei, não, vamos lá então. Mas o meu intuito era de ajudar pessoas. E quando Aleluia, eu Deus. eu vi que quem precisava ser curada era eu. Deus maravilhoso, aleluia. Primeiro. Deus foi limpando as dores, Deus foi curando, Deus foi restaurando, Deus foi transformando. E hoje eu estou aqui falando para vocês. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi um processo. Foi um processo que eu passei. E nessa tarde eu queria fazer algo diferente aqui com vocês. Talvez algumas de vocês se identifiquem um pouquinho com a minha história. Aleluia. Muitas pessoas, talvez, quantos de nós nos sofreram abusos, nos sofreram coisas terríveis, tivemos que esconder, tivemos que ficar Aleluia. caladas, porque a gente não tinha para quem contar. E eu queria nessa noite, desculpa, tarde, meu Deus, amado. Fique em paz. Para nós, noite é dia. Queria fazer algo diferente com vocês. Tranquila. Armando, Aleluia. o primeiro louvor. A gente vai colocar um louvor aqui, tá? Talvez não seja um louvor conhecido, mas eu queria que vocês fechassem os seus olhos. Se puder apagar as luzes, tá certo, tá clarinho, mas... Aleluia. Um pouquinho mais. Deus maravilhoso, aleluia. Eles foram gerados de nós. E eu queria que você falasse nessa parte, queria que você repetisse comigo. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou quem eu desejo me tornar. Eu sou quem eu desejo me tornar. E eu quero ser curada. E eu quero ser curada. Queria pedir para você fechar os seus olhos. A gente vai passar esse louvor. Sim, Jesus tremendo, aleluia. Deus tremendo e glorioso, louvado seja o teu nome, Queria que Jesus. vocês mantessem esse louvor de olhos fechados. Sim, Jesus E tremendo e vocês glorioso. agora voltassem um pouquinho. Vai tocando, Senhor, em cada vida aqui nesta tarde, ó Pai. Coisas que você passou. Era uma vez, gritos pela casa. Deus maravilhoso, aleluia. Criança verde. Talvez foi um abuso que você passou lá na sua infância, que você não pode contar para ninguém, teve que ficar calado, ou talvez contou, que alguém falou, não conta não. Deus maravilhoso, aleluia. Talvez foi uma palavra que você ouviu, palavras que feriram você, palavras que você não é capaz, você não pode fazer nada direito. Talvez alguém machucou o seu corpo e essa dor vai até hoje em você, vai na sua alma. Foi por estar Talvez você ouviu palavras dos seus pais, ainda bem que ouviu coisas que nenhuma criança deveria ouvir. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. Volta lá na sua infância, permita-se. Sim, Jesus. Permita-se, para a gente curar algumas dores, é preciso a gente voltar. É preciso, às vezes, retroceder para que haja uma cura verdadeira. Deus maravilhoso, aleluia. E que você colocasse para fora tudo que você guardou todo esse tempo. Jesus tremendo e
glorioso, Talvez tem aleluia. grito aí, guardado, que Glória você seja queria dada ao teu soltar. nome, Jesus. Talvez você cresceu uma pessoa estressada que se distrai ali, que acaba se estressando com seus filhos, com seu cônjuge, no seu trabalho. Talvez você nunca pode falar, você nunca teve voz para você falar. Talvez você tenha Glória que a fazer Deus, coisas, aleluia. fazer tarefas, deixar de ser uma criança mesmo. Talvez você não pode brincar, teve que trabalhar, teve que cuidar dos seus irmãos, teve que deixar de ser aquilo que era para você ser, para poder cuidar de outras pessoas. Talvez você ouviu tantas palavras, ou talvez você deixou de ouvir. Talvez você nunca ouviu eu te amo do seu pai, da sua mãe. Filha, como você é importante para mim. Filha, olha só, parabéns, você consegue. Deus seja louvado. Talvez você nunca recebeu um abraço dos seus pais. Talvez você foi abandonada, rejeitada, ferida por pessoas que eram para cuidar de você. Glória a Talvez hoje Deus. você cresceu, se tornou uma mãe, uma pessoa que está no controle de tudo, né? Quase uma Deus ditadora, maravilhoso, aleluia. porque você não teve quem cuidasse de você. E hoje você talvez virou uma mãe super protetora, tem que estar cuidando o tempo inteiro. Deus maravilhoso, aleluia. Cuidar de você. Você olha para você, tudo tem importância. E eu falo para você, você é importante, você é amada. Querida. Aleluia. Permita que ele vê essas dores. Permita. Permita. Aleluia. Volta lá. Volta lá na sua infância, na sua adolescência. Talvez falaram tantas coisas ruins para você. Talvez hoje você se sente incapaz de muitas coisas. Hoje você tem um chamado e você fala assim: Deus, eu não sou capaz. Deus, eu não posso. Deus, não dá. Deus, será que é comigo mesmo? Aleluia. Não tem capacidade para isso. Glória. Ah, minha querida, coloca para fora. Coloca para fora tudo que você não colocou todo esse tempo. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus seja louvado, aleluia. Queria que você continuasse de olhos fechados. A gente vai colocar um louvor aqui. Um louvor de cura. Pode ser o terceiro louvor, mano? A nossa irmã vai levar pra gente. Amém? É um microfone, só tem louvor. 2. Pode pegar, mano. Deus maravilhoso, aleluia. Oh, glória. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Jesus o teu nome. É um tempo para você se curar, é um tempo que Deus reservou para você. Amém, Jesus, eu creio nisso. É um momento seu, esquece que lá fora, esquece filho, cônjuge. Esse é um momento para você, para você cuidar de você. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Creio que e você continuasse com os olhos fechados. Aleluia. Permita-se curar nessa casa. Deus tremendo e glorioso, aleluia. Permita-se. Jesus sempre falava: o que queres que eu te faça? É o Senhor da sua parte. Senhor, eu quero ser curado. Eu não quero mais levar peso. Sim, Jesus Eu não tremendo, quero mais aleluia. carregar dores. Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Aleluia. Que o Senhor tem para você é algo grande. É o que talvez você nem imagina. Permita-se viver. Permita-se, para de se achar incapaz. Oh, se Jesus falou que você é capaz, Ele te deu um Aleluia. chamado, acredite que você é capaz, Ele já te capacitou. Deus maravilhoso, aleluia. Momento de despertar. É momento de ser curado para curar outras pessoas. Permita-se curar. Você vai ser curada nessa tarde. Oh, aleluia, Jesus. Sim, Jesus, aleluia. Oh, glória. Para
Jesus tremendo, aleluia. E acalma o meu pensar, me leva pelo fogo, oh glória. Deus maravilhoso, aleluia! Oh, glória! Tu és a cura, creio que és tudo para mim, aleluia! Sim, Jesus tremendo e glorioso, aleluia! Oh, glória! Deus maravilhoso, aleluia! Deus maravilhoso, aleluia! Deus maravilhoso, aleluia! Aleluia! Deus tremendo, Deus maravilhoso. Olha para alguma mulher que esteja precisando, abraça ela. Aleluia! Abraça ela, não abraça cura. Ah, talvez tem pessoas que chegou aqui. Deus maravilhoso, aleluia! Chegou aqui no limite. Oh, glória! Chegou aqui precisando de algo. Deus maravilhoso, aleluia! Aleluia. Fala para essa mulher o quanto que ela é preciosa, o quanto que ela é amada. O quanto ela foi forte para chegar até aqui. Mulher, você é forte. Você passou por tantas coisas, mas você está aqui. Você está aqui glorificando esse Deus maravilhoso. Você foi muito forte.
determine que a sua geração não vai passar as mesmas coisas. Seja uma mulher curada, para que as suas gerações venham ser de pessoas curadas. Oh, aleluia, Jesus. Determina sobre a vida dessa manhã. Abraça-la. Fala o quanto que ela é preciosa, o quanto ela é querida. Fala, amiga, tua filha, amiga. Você não está sozinha. Talvez você a vida inteira teve que fazer tudo sozinho. Não teve ninguém para contar. Mostra para ela o quanto ela é preciosa, o quanto ela é querida. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Pai, essa tarde de cura, Senhor, uma tarde de sol preparou para nós, Senhor. Eu creio que ela dá uns testemunhos, Senhor. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Oh, aleluia, Senhor. Oh, minha querida, você é amada, você é querida, você é preciosa,
Aleluia. Ele dá um abraço na minha filha. Mais fácil acessar. Deus seja louvado. Aleluia. A gente retroceder um pouco. Às vezes a gente está na igreja. Aleluia. Cada um Obrigada, Jesus tremendo. Aleluia. Oh, glória. tem a história, sem saber a criança que eu fui. Cada um aqui tem uma história. Né? Algumas conseguem se expressar, algumas não conseguem se expressar e está tudo bem. O importante, queridas, é deixar algumas coisas para trás. Às vezes a gente tem que deixar coisas velhas para trás para poder viver coisas novas. Amém, Jesus. Aleluia. Permitir. Oh, glória. Amém. Querido, eu agradeço a minha oportunidade até aqui. Agradeço a minha prima. Agradeço as irmãs que me receberam com tanto carinho. Deus maravilhoso. Aleluia. A sua dela, pode desligar.